Daí a divergência. Disse Hermes, o conhecimento difere muito da razão, porque a razão pertence ao que está acima dela, mas o conhecimento é o termo da razão, isto é, o fim da ilusão de nosso cérebro físico e de sua inteligência, sublinhando assim fortemente o contraste entre o saber laboriosamente adquirido por meio dos sentidos e da mente, manas, e a onisciência intuitiva da alma espiritual e divina, Budi. Seja qual for a sorte reservada a este trabalho em um futuro distante, esperamos haver provado os seguintes fatos pelo menos. Primeiro, a doutrina secreta não ensina o ateísmo, salvo no sentido expresso pela voz sânscrita nástica, ou repúdio dos ídolos, inclusive todo ou qualquer deus antropomórfico. Nesta acepção, todos os ocultistas são násticas. Segundo, ela admite um logos, ou um criador coletivo do universo, um demiurgo, no mesmo sentido em que se fala de um arquiteto como criador de 559. Veja-se o Vol. 2, parte 3, e o Vol. 4, parte 3, 511. Um edifício, muito embora o arquiteto nunca houvesse tocado em uma pedra sequer, mas simplesmente elaborado o plano, deixando todo o trabalho manual ao cuidado dos operários. Em nosso caso, foi o plano traçado pela ideação do universo, e a obra da construção entregue às legiões de forças e de potestades inteligentes. Mas aquele demiurgo não é uma divindade pessoal, isto é, um deus extracósmico imperfeito, e sim a coletividade dos Dianshons e das demais forças. Terceiro, os Dianshons possuem um caráter dual, sendo compostos de a energia bruta, irracional, inerente à matéria, e b, a alma inteligente ou consciência cósmica, que guia e dirige aquela energia, e que é o pensamento dainshônico, refletindo a ideação da mente universal. Daí resulta uma série perpétua de manifestações físicas e de efeitos morais sobre a Terra, durante os períodos manvantáricos, estando tudo subordinado ao karma. Como tal processo nem sempre é perfeito, e como, por muitas que sejam as provas de existir uma inteligência diretora por trás do véu, nem por isso deixa de haver defeitos e lacunas, rematando muitas vezes em insucessos evidentes. Segue-se que nem a legião coletiva, demiurgo, nem qualquer das potências que atuam, individualmente consideradas, comportam honras e cultos divinos. Todos têm, no entanto, direito à reverência e à gratidão da humanidade, e o homem deve sempre esforçar-se por ajudar a evolução divina das ideias, tornando-se, na medida de seus recursos, um colaborador da natureza em sua tarefa cíclica. Só o incognoscível Karana, a causa, sem causa de todas as causas, deve ter o seu santuário e o seu altar no recinto sagrado e inviolável do nosso coração, invisível, intangível, não mencionado, salvo pela voz tranquila e silenciosa de nossa consciência espiritual. Os que o adoram devem fazê-lo na quietude e na solidão sacrossanta de suas almas, de modo que o espírito de cada um seja o único mediador entre eles e o espírito universal. Não. 512. Tendo por sacerdotes senão as suas boas ações, e sendo as suas tendências pecaminosas as únicas vítimas expiatórias visíveis e tangíveis, oferecidas em holocausto à presença, e, quando orares, não sejas como os hipócritas, mas entra em tua câmara interna e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em segredo. 560. Nosso Pai se acha dentro de nós em segredo, é o nosso sétimo princípio, que está na câmara interna da percepção de nossa alma. O reino de Deus e do céu está em nós, disse Jesus, e não fora. Por que são os cristãos assim tão cegos ao significado evidente das palavras de sabedoria, que se comprazem em repetir mecanicamente? Quarto, a matéria é eterna, é o pátio ou a base física, de que se serve a mente universal para nela construir as suas edições. Por isso, sustentam os esoteristas que não há matéria inorgânica ou morta na natureza, que a distinção feita pela ciência entre matéria orgânica e matéria inorgânica é tão infundada quanto arbitrária e irracional. Seja qual for o pensamento da ciência, e a ciência exata é mulher volúvel, como todos nós sabemos pela experiência. O ocultismo sabe e ensina coisa diferente, como sempre o fez desde tempos imemoriais, desde Manu e Hermes até Paracelso e seus sucessores. Assim falou Hermes, o 3 vezes grande: ó filho meu, a matéria evolve, primeiramente era, porque a matéria é veículo para a transformação. Vir a ser é o modo de atividade do Deus incriado que tudo prevê. Havendo sido dotada com o germe do que virá a ser, a matéria objetiva. 560. Mateus, vi. 5:6. 513. É conduzida ao nascimento, porque é modelada pela força criadora segundo as formas ideais. A matéria, ainda não gerada, não tinha forma,
ela evolve quando é posta em ação. 561. A excelente tradutora e compiladora dos fragmentos herméticos, doutora Anna Kingsford, consigna a explicação em uma de suas notas. O Dr. Menard observa que a mesma palavra em grego significa nascer e vir a ser. A ideia é esta: o material e compõe o mundo eterno em sua essência, mas, antes da criação ou do vir a ser, se acha em uma condição passiva ou imóvel. Era, portanto, antes de ser posta em ação, agora vem a ser, evolve, ou seja, é móvel e progressiva. E acrescenta a doutora Anna Kingsford a seguinte doutrina, puramente vedantina, da filosofia hermética: a criação é, por conseguinte, o período de atividade, manvantara, de Deus, que, segundo o pensamento hermético, ou, de aquele que, segundo o vedantino, tem dois modos, atividade ou existência, Deus em evolução, Deus explicitus, e passividade do ser, pralaya, Deus em evolução, Deus implicitus. Ambos os modos são perfeitos e completos. 561. Veja-se Hermes Trismegisto, trad. Francesa de Louis Renard, 1867, livro 4, capitão 8, pag. 250. 514. Como são os estados de vigília e de sono, no homem? Fichte, o filósofo alemão, descreveu o ser, sem, como uno, que só conhecemos por meio da existência, Dasein, como um múltiplo. Este ponto de vista é inteiramente hermético. As formas ideais são as ideias arquétipos ou formativas dos neoplatônicos, os conceitos eternos e subjetivos das coisas existentes na mente divina antes da criação ou do vir a ser. 562. Ou, como na filosofia de Paracelso, todas as coisas são o produto de um esforço criador universal. Nada existe morto na natureza, tudo é orgânico e vivo, e por isso o mundo inteiro parece ser um organismo vivente. 563. Quinto, o universo desabrolhou do seu plano ideal, mantido através da eternidade na inconsciência do que os vedantinos chamam para Brahman. Esta proposição é praticamente idêntica às conclusões da mais elevada filosofia ocidental. As ideias inatas, eternas e existentes por si mesmas de Platão, hoje retomadas por von Hartmann. O incognoscível de Herbert Spencer tem apenas uma débil semelhança com aquela realidade transcendente em que acreditam os ocultistas, e que parece, muitas vezes, tão só personificação de uma força oculta por trás dos fenômenos, uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas. 562. The Virgin of the World, tradução da doutora Anna Kingsford, Pags. 134. 5. 563. Paracelsus, Franz Hartmann, M.D., Pag. 44. 515. Procedem, ao passo que o autor da filosofia do inconsciente se aproxima muito mais, apenas sob este aspecto, da solução do grande mistério, tanto quanto a um mortal é dado fazê-lo. Raros foram os que, na filosofia antiga como na Idade Média, ousaram tratar desse tema ou sequer sugeri-lo. Paracelso menciona incidentemente, e suas ideias estão admiravelmente sintetizadas pelo Dr. Franz Hartmann, M.S.T., no seu livro Paracelsus, que há pouco citamos. Todos os cabalistas cristãos bem compreenderam o pensamento básico oriental. O poder ativo, o movimento perpétuo do grande sopro, desperta o cosmos na aurora de cada novo período, pondo em ação por meio das duas forças contrárias, a centrípeta e a centrífuga, que são o masculino e o feminino, o positivo e o negativo, o físico e o espiritual, ambas constituindo a força primordial, una, e deste modo tornando-a objetiva no plano de ilusão. Em outras palavras, esse duplo movimento transfere o cosmos do plano do ideal eterno ao da manifestação finita, ou do plano numênico ao fenomenal. Tudo o que é, foi e será existe eternamente, inclusive as inumeráveis formas, que são finitas e perecíveis, estão somente em seu aspecto objetivo, mas não em seu aspecto ideal. Eles existiram como ideias na eternidade, e, quando desaparecerem, subsistirão como reflexos. O ocultismo ensina que nenhuma forma pode ser conferida ao que quer que seja, pela natureza ou pelo homem, sem que já exista o seu tipo ideal no plano subjetivo. Mas ainda, que nenhuma forma ou figura pode penetrar na consciência do homem, ou desenvolver-se em sua imaginação, sempre existir como protótipo, ao menos como aproximação. Nem a forma do homem, nem as de qualquer animal, planta ou pedra, foram jamais criadas, e só em nosso plano é que começaram a vir a ser, isto é, a objetivar-se em seu presente estado material, ou a expandir-se. 516. De dentro para fora,
desde a essência mais sublimada e suprassensível até o seu aspecto mais denso. Assim, as nossas formas humanas já existiam na eternidade como protótipos astrais ou etéreos, e foi por estes modelos que os seres espirituais ou deuses, cuja missão era trazê-los à existência objetiva e à vida terrestre, desenvolveram, de sua própria essência, as formas protoplasmáticas dos egos futuros. Depois, quando pronto esse upad é o modelo base humano, as forças terrestres naturais começaram a operar sobre aqueles modelos suprassensíveis, que continham, além de seus elementos próprios, os de todas as formas vegetais do passado e animais do futuro neste globo. Portanto, o invólucro exterior do homem passou por cada um dos corpos vegetais e animais, antes de assumir a forma humana. Como tudo isso vai ser descrito minuciosamente nos comentários dos volumes 3 e 4, não há necessidade de nos alongarmos mais sobre o assunto. Segundo a filosofia hermética e cabalística de Paracelso, o ilester ou protomatéria, antecessor do protilo recentemente introduzido na química pelo Sr. Crookes, fez brotar de si mesmo o cosmos. Quando se deu a criação, evolução, o ilester se dividiu, ele se fundiu e se dissolveu, por assim dizer, fazendo brotar, de dentro, de si mesmo e Deus o caos, mysterium, magnum, iliados, limbus major ou matéria primordial. Esta essência primordial é de natureza monística e se manifesta, não só como atividade vital ou força espiritual, poder oculto, incompreensível e indescritível, mas também como a matéria vital de que se compõe a substância de todos os seres vivos. 517. Nesse limbus ou Deus de matéria primordial, única matriz de todas as coisas criadas, acha-se contida a substância de todas as coisas. Descrevem-nos antigos como o caos, de onde surgiu a existência e o macrocosmo, e depois cada ser, separadamente, por divisão e evolução nos misteria. Especiaria 564. Todas as coisas e todas as substâncias dementais nele estavam contidas em potentia, mas não em actu. 565. Aí se observa com razão o tradutor, Dr. Franz Hartmann, que parece haver-se Paracelso adiantado de 3 séculos na descoberta da potencialidade da matéria. Esse Magnus Limbus ou ilester de Paracelso é, pois, nada menos que o nosso velho amigo pai-mãe, dentro, antes de aparecer no espaço. 566. É a matriz universal do cosmos, personificada sob o duplo aspecto de macrocosmo e microcosmo, ou o universo e o nosso globo. 567 por Aditi Prakriti, a natureza espiritual e física. Assim é que vemos explicado em Paracelso que o Magnus Limbus é o viveiro de onde saíram todas as criaturas, do mesmo modo que de uma semente minúscula se desenvolve uma árvore, com a diferença, porém, de que o grande limbus tem sua origem na palavra de Deus. 564. A palavra a mysterium é assim explicada pelo Dr. Hartmann, segundo os textos de Paracelso, que ele tinha diante de si, de acordo com o eminente Rosacruz. Mysterium é tudo aquilo que é capaz de desenvolver algo que aí se acha apenas em estado de germe. Uma semente é o mysterium de uma planta, o ovo é o de um pássaro, etc. 565. Op. Cite, Pags. 41-42. 566. Veja-se a instância 2, etc. 567. Foram somente os cabalistas da Idade Média que, seguindo o exemplo dos judeus e de um ou dois neoplatônicos, aplicaram o termo microcosmo ao homem. A filosofia antiga chamava a Terra o microcosmo do macrocosmo, e considerava o homem o produto dos dois. 518. Ao passo que o limbus menor, a semente ou esperma terrestre, o tem na Terra. O grande limbus é o germe de onde saíram todos os seres, e o pequeno limbus é cada ser final que reproduz a sua forma, depois de ter sido produzido pelo grande. O pequeno possui todas as qualidades do grande, no mesmo sentido em que um filho tem um organismo semelhante ao do pai. Quando Iliaster se dissolveu, Ares, o poder divisor, diferenciador e individualizador, Foat, outro velho amigo, começou a atuar. Toda a produção se realizou como consequência da separação. Do Deus saíram os elementos fogo, água, ar e terra, cujo nascimento, todavia, não ocorreu de modo material ou por simples separação, mas espiritual e, dinamicamente, nem mesmo por combinações complexas, como a mistura mecânica, oposta à combinação química, à semelhança do fogo que brota de uma pederneira ou da árvore que surge de uma semente. Embora originariamente não houvesse fogo na pedra nem árvore na semente, o espírito é vivente, e a vida é espírito, e a vida e o espírito, Prakriti, Purusha, produzem todas as coisas, mas são, em essência,
um e não dois. Os elementos também possuem, cada qual, seu próprio iliaster, porque toda atividade da matéria, em cada forma, não é senão um eflúvio da mesma fonte. Mas, assim como da semente brotam as raízes com suas fibras, depois o tronco com seus ramos e suas folhas, e por fim as flores e as sementes, do mesmo modo todos os seres 519 provieram dos elementos e se compõem de substâncias elementares, que podem dar nascimento a outras formas, com os caracteres de seus pais. 568 Os elementos, mães de todas as criaturas, são de uma natureza invisível e espiritual, possuem alma. 569 Todos eles brotam do Mysterium Magnum. Compare-se com o Vishnu Purana, de Pradana, a substância primordial, presidida por Kshetrajna, o espírito encarnado. Provém o desenvolvimento desigual, evolução, dessas qualidades do grande princípio, Maat, a inteligência universal, ou a mente. Procede a origem dos elementos sutis e dos órgãos do sentido. 570 Pode-se assim demonstrar que todas as verdades fundamentais da natureza eram universais na antiguidade, e que as ideias gerais sobre o espírito, a matéria e o universo, ou sobre Deus, a substância e o homem, eram idênticas. Estudando as duas filosofias religiosas mais antigas do mundo, o hinduísmo e o hermetismo, facilmente se reconhece a sua identidade. 8.